Boa noite. Boa noite. Pessoal, ainda está na ressaca do carnaval, será? Que a ressaca do carnaval hoje em dia é a gripe. Muita gente gripada. Sejam todos bem-vindos. Hoje quem vai falar, para nossa alegria, é a Tamar Moura. Veio pela segunda vez, né, Tamar? E já vai ser a nossa queridinha da casa, todos os anos. É muito bem-vinda para vir. Conhecemos através de Belinha, que é do Djalma de Farias, ela também. Vai dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, o item Caracteres do Verdadeiro Profeta. Para fechar o nosso mês roxo e laranja. E aí a gente traz uma mensagem do livro Lições para o Alto Amor, de Herman Dufour, a lição 25, que diz: somente a força do amor é capaz de erguer e reerguer o homem do seu trajeto de ascensão espiritual. Recriminação e censura, exigência e crítica são pesos adicionais para quantos já carregam em si mesmo as algemas morais dos desajustes íntimos. Como criatura comum, ainda distante das sublimes virtudes celestes, seu projeto educativo não poderá dispensar a bênção da compaixão. O filho pródigo das letras evangélicas, levantando-se, tomou a iniciativa e teve postura de retomar sua senda libertadora e foi para seu pai. E o pai, quando ele ainda estava longe da condição ideal para a liberdade definitiva, ao vê-lo, não poupou misericórdia e ternura. Na condição de alma cansada, você só se encontrará acolhimento e motivação quando envolvido do amorável perfume da bondade sem limites. Em face desse ensinamento, jamais esqueça que, se essa é a regra divina para conosco, utilizemo-la igualmente para com o nosso semelhante. Usar o adubo da tolerância incondicional, eis o segredo das pétalas viçosas que embelezam o canteiro da fraternidade. Pétalas viçosas, lição 25 do Alto Amor. E com essa mensagem que a gente possa sintonizar com a espiritualidade amiga para fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus. E que possamos agradecer a oportunidade que o nosso Pai, de sublime amor, nos deu, de estarmos aqui. Obrigada, Pai amado, por todos que estão aqui presentes, os encarnados e os desencarnados. Gratidão pela oportunidade de respirar, de ter ouvidos, boca, nariz perfeitos, de ter os braços, pernas e o corpo perfeitamente intacto. Obrigada pela família, pelos amigos, pelos filhos, pelos irmãos. Obrigada pelos espíritos encarnados e desencarnados que nos acompanharam hoje e que estão aqui para receber a lição de hoje. Permita que cada um sinta o teu amor, a tua glória, a tua paz. E que assim possam melhorar cada vez mais. Que assim seja. Tamar, é todo seu até 5 para as 9, 9 horas. Tem água aqui.
Fique à vontade. Deixa eu só confirmar se está ligado. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus nos ampare, nos ilumine. Eu me chamo Tamar Moura, eu sou voluntária no Grupo Espírita de Djalma Farias, fico aqui no bairro da Encruzilhada. Em meu nome, em nome da instituição da qual eu faço parte, recebam um abraço fraterno, dizer que é uma alegria poder estar aqui pela segunda vez. O tema de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Caracteres do verdadeiro profeta, item 9. Eu vi que vocês estão acompanhando uma sequência, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vocês já viram os falsos profetas, hoje a gente vai ver o verdadeiro profeta. Será que nós somos verdadeiros profetas? A gente vai ter uma compreensão sobre o que é o profeta. O verdadeiro profeta, segundo o Espiritismo, capítulo 21, é um homem de bem, mensageiro de Deus, reconhecido pela humildade, caridade e superioridade moral. Eles não se promovem, mas revelam-se por seus atos a influência moralizadora, distinguindo-se dos falsos profetas pelo desinteresse material. E aí a gente começa a pensar, quem eram os profetas de antigamente? Os profetas da antiguidade eram mensageiros escolhidos, muitas vezes sacerdotes, líderes religiosos, que transmitiam ordens, advertências, mensagens de esperança ao povo de Deus em Israel. Eles atuavam chamando a conversão e denunciando injustiças sociais, agindo com uma consciência moral em tempos de crise e não apenas prevendo o futuro, mas focando no relacionamento com o divino. Desde o Velho Testamento já existiam os profetas, Isaías, Daniel, Moisés, João Batista. E é bem interessante que antigamente, uma dica para eles descobrirem se aquela pessoa que estava batendo na porta era um verdadeiro profeta ou um falso. Antes eles se hospedavam na casa das pessoas e eles iam caminhando e paravam e pediam para dormir naquelas casas, nesse percurso. Se o profeta passasse 1 ou 2 dias, ok, mas no terceiro dia ele já não podia estar lá. Considerava-se profeta aquelas pessoas que estavam só de passagem, estavam ali 1 ou 2 dias. Quando chegava aquele profeta que queria se acomodar, ia se chegando, ia dando 3 dias e o profeta ainda estava na casa da pessoa, eles começavam a desconfiar, dizendo que aquele ali era um falso profeta. Ele estava deixando de usar aquele tempo para levar as boas novas para estar ali no comodismo. E nos dias de hoje, quem são os verdadeiros profetas? Segundo o Espiritismo, os falsos profetas, os verdadeiros profetas podem ser médiuns sérios e comprometidos, que podem transmitir orientações dos espíritos. Podem ser espíritos elevados que continuam auxiliando a humanidade através da inspiração. Pessoas que trabalham pelo bem, pela caridade, pela reforma moral e também cumprem uma missão espiritual. Chico Xavier não era visto como um profeta, mas como um médium missionário, nesse instrumento, de palavra. E aí quando a gente começa a pensar sobre os caracteres dos verdadeiros profetas, será que nós poderíamos nos considerar profetas pelo conceito que a gente viu sobre caridade, sobre fazer o bem, sobre esse desinteresse material? Se eu fosse fazer uma pesquisa bem rápida e desse 5 segundos para vocês pensarem 3 pessoas que vocês mais amam. 5, 4, 3, 2, 1. Em que posição vocês se colocaram? Será que entre os top 3 vocês se colocaram dizendo assim, eu me amo,
eu mereço estar no top 3. Pode ser que tenha pessoas que digam assim, poxa, eu não entendi. Pensei que eram pessoas que não iam me incluir. Mas eu também não falei, olha, exceto você, diga 3 pessoas. Isso acontece porque nós temos dificuldade de saber quem somos, de nos colocarmos no nosso valor, de dizermos sim, eu sou uma pessoa batalhadora, eu sou amorosa, eu sou uma pessoa trabalhadora, eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa esposa, eu mereço estar nos top 3 e eu vou me colocar nessa posição. Muitas vezes nós nos esquecemos de nós mesmos. É que eu sou mesmo assim, e hoje aí é que eu vou suar mesmo, mas a gente vai seguindo. E eu sou calorenta, pronto, fechou. Muitas vezes a gente tem a dificuldade de encontrar o nosso valor, das nossas qualidades, as nossas potencialidades. Por isso que diz que a boca fala do que o coração está cheio. A gente facilmente consegue identificar no outro o falso profeta. A gente facilmente consegue identificar no outro aquela pessoa que é uma pessoa impaciente, é uma pessoa rancorosa, é uma pessoa que tem muito apego, que não gosta de desapegar das coisas, que tem dificuldade para fazer um exercício de caridade. Mas quando a gente dá um mergulho de nós mesmos, a gente tem dificuldade de saber quem somos. Muitas vezes as pessoas chamam na frente com uma entrevista de emprego e dizem assim, se identifique, a pessoa é só fulana, estudo isso, vou trabalhando naquilo, quero trabalhar em tal área, ou a pessoa quando é mais madura diz assim, eu sou a mãe de fulano. Meu filho é advogado, meu filho é professor, sou a mãe dele, não sei o que, tal, eu trabalhei em tal lugar. Mas as nossas virtudes, dizer assim, eu sou uma trabalhadora voluntária aqui do Augusto César. Olha, eu sou assim, das nossas qualidades. É muito difícil quando a gente consegue compreender quem são os verdadeiros profetas. Porque a gente acha que a bondade ela é algo difícil de encontrar hoje em dia. E quando alguém faz uma gentileza e é noticiário, que às vezes é algo tão comum, desde a pessoa encontrou uma carteira na rua e quando é mostrado na televisão como uma coisa assim fora do comum, né? A pessoa encontrou, a pessoa quis devolver, mesmo sendo uma pessoa simples, humilde, e aí a pessoa pergunta assim, mas por que você quis devolver e está ali intacta? Aí não, porque eu só quero o que é meu. E algo que deveria ser tão comum, tão corriqueiro, ele é chamado a atenção porque talvez as pessoas não se comportassem dessa forma. Então, quando a gente pensa em verdadeiros profetas, primeiro a gente precisa olhar para dentro de nós. A gente só consegue olhar o outro quando a gente consegue ter a compreensão de olhar a nós mesmos. É a mesma coisa da trave do olho. Muitas vezes a gente sabe o defeito do outro todinho, mas a gente não consegue perceber que a gente também tem esses defeitos. A mesma coisa acontece com os verdadeiros profetas. É preciso a gente compreender quais são as nossas habilidades. O que é que eu tenho de bom? Qual é a virtude que tem dentro de mim? E a partir dessa virtude eu vou trabalhar em cima dela. Às vezes a pessoa pode não ter a habilidade, feito eu estou aqui na frente, de falar para muita gente. Mas tem pessoas que vai dizer assim, mas eu gosto de falar olho no olho. Eu sou uma boa ouvinte. Eu sou capaz de ouvir sem julgar. A gente já matou charada, então eu já vou te encaminhar para ser um atendente fraterno, porque se encaixa naquele perfil. E aí a pessoa diz assim, qual é a minha virtude? Ouvir. Existem tantos cursos para oratória, mas não tem aquele curso para ser ouvinte. E hoje tantas pessoas estão carentes de atenção, de serem ouvidas sem julgar. Quantas pessoas, até mesmo dentro do nosso meio familiar, um filho, um irmão, um pai, uma mãe, faz alguma coisa equivocada, que a mãe já tinha orientado, não vai por esse caminho, mas o filho vai e faz. E aí ele diz assim, quebrei a cara, mas eu não vou nem dizer agora à minha mãe, que eu já sei que ela vai dizer, eu não te disse, eu não te falei,
falta de aviso não foi. E a pessoa já está com esse sentimento de culpa, de ter falhado. E ela não quer mais expressar que errou diante daquela pessoa que te aconselhou. Mas se você for aquele verdadeiro profeta e puder dizer assim, eu te entendo, né? Às vezes a gente tem uma imaturidade, às vezes agir sem pensar, mas eu estou contigo, se der certo, conta comigo, se der errado, eu estou junto com você. Isso faz toda a diferença. Então, as qualidades do verdadeiro profeta, a gente precisa começar com as pequenas coisas. Às vezes a gente acha que as pessoas que são verdadeiros profetas, que fazem grandes coisas, grandes obras, que fazem um trabalho voluntário, que dá visibilidade, que atende a muita gente, quando na verdade o verdadeiro profeta pode ser aquele que estende a mão para o colega de trabalho, é aquele que sabe ouvir, é aquele que se coloca à disposição, é aquele que trabalha dentro de uma casa espírita, que está doando o seu tempo, sem receber nenhuma remuneração, mas está ali à disposição, trabalhando nessa seara. Esses são os verdadeiros profetas. E aí eu coloquei alguns itens dos verdadeiros profetas para a gente ir destrinchando. O primeiro, a superioridade moral. Vivem o que ensinam, praticam a caridade e o bem, demonstram humildade, bondade e desapego. Essa superioridade moral sobre a pessoa viver o que ensina. Hoje é tão difícil. A gente se coloca aqui e vai falar sobre o perdão. Muitas vezes a gente aquela palestra foi para a gente e precisa ler para poder absorver. Fala sobre o perdão, fala sobre a caridade. Muitas vezes a gente transmite aquele tema que foi proposto pela Casa Espírita, mas é Deus dizer assim, olha, tu vai falar sobre o perdão. Você está muito rancoroso. E aí quando chega o tema, é exatamente aquele do qual a gente precisa viver o que a gente ensina. É um exercício. A caridade, o amor. E aí eu vou dar um exemplo. Tinha um pastor, ele estava dando o que a gente chama de testemunho, falando que ele aconteceu com ele quando ele era recém-casado, era mais jovem. E aí ele disse que quando ele era jovem, ele era uma pessoa muito orgulhosa. Ele já era da igreja, ele tinha um carro, mas aquele carro novo e tal. E ele queria mostrar o carro dele. Carro novo, potente, que ele se orgulhava. E aí uma forma dele mostrar esse carro dele era dando carona para os irmãos. E aí quando terminava o culto, ele, não, irmão, deixava o irmão na porta de casa. Para o irmão ver, né, o conforto do carro, a beleza. E aí às vezes a pessoa que vinha dizer assim, oi, irmão, deixa eu te ajudar com R$2, R$5 do combustível. Não, eu faço questão de levar. Eu faço questão, não precisa de ajuda de nada. Passado-se o tempo, ele casou, construiu família, e aí ele ficou desempregado. E aí as condições financeiras que ele tinha na época caiu bastante. Ele precisou vender o carro, ele começou a passar por aperto, estava procurando emprego, mas continuava indo para a igreja, servindo ao Senhor, junto com a sua família. Aí teve uma vez que terminou o culto da manhã, ele chegou em casa, aí a mulher dele disse assim, olha, todos os domingos a gente almoça frango assado com macarrão, mas hoje, pelo aperto, a gente só tem um macarrão para a gente almoçar. Aí eles não, ainda assim, graças a Deus que a gente tem um macarrão, vá fazer esse macarrão. Mas aí enquanto ela foi para a cozinha preparar o macarrão, ele começou a orar, dizendo, Deus, as coisas estão tão difíceis para o teu servo. Eu não falo por mim, eu falo por meus filhos que estão passando dificuldade junto comigo. Que o Senhor abra as portas do emprego, que abra a porta da providência divina, para a gente ter um alimento, para a gente ter um almoço, para eu não me preocupar com o dia de amanhã. O Senhor tenha a misericórdia da minha vida, da minha família. E aí ele estava tendo essa oração. E quando ele estava tendo essa oração, em outro bairro, o pastor daquela igreja que ele tinha frequentado no domingo de manhã,
Ele disse que ele estava com o prato pronto para almoçar. E aí veio no coração dele, na mente, dizer assim: poxa, eu estou aqui com o meu prato, com o meu alimento, e eu sei que a família do irmão fulano está passando dificuldade. Perderam o carro, tem filhos pequenos, certamente eles precisam. Mas o pastor já tinha oferecido ajuda com cestas básicas, perguntou claramente se ele precisava de alguma coisa, do que poderia ajudar. Mas o orgulho dele não deixava. E ele sempre dizia assim: está tudo bem, pastor, está tudo certo, não estou precisando de nada. E aí ele começou a pensar: como não precisa de nada? Se ele tem crianças pequenas, se ele está desempregado. Aí ele disse: eu vou fazer o seguinte, eu não vou nem almoçar. Eu vou no supermercado, vou comprar uns alimentos e vou levar na porta da casa do irmão. Quando ele abrir a porta, eu vou dizer assim: Jesus falou ao meu coração para trazer esses alimentos. Eu quero ver se o irmão vai negar essa ajuda que vai vir em nome de Jesus. E foi no supermercado, encheu o carrinho, botou as compras. Quando ele já estava chegando no caixa, veio no coração dele, como se Deus conversasse com ele e dissesse assim: todos os alimentos que botasse no carrinho, está tudo cru. É a hora do almoço. Daqui que tu chega na casa do irmão, daqui que ele prepara, que ele vai almoçar, já tem passado a hora do almoço. Leva algo pronto. E aí ele pensou: realmente, né? Eu estou levando esse aqui, daqui que ele faça o almoço, já era a hora do almoço de eu sair de casa. Aí ele saiu do caixa, fez as compras, botou dentro do carro dele e começou a procurar ao redor onde tinha marmita para ele levar. Rodou, até que achou. E levou as marmitas. Quando chegou na porta desse irmão, o irmão contando que hoje ele é pastor, ele disse que quando tocou a campainha, a mulher desse homem estava atrás, com a travessa de macarrão. Ele abre a porta, está o pastor cheio de sacolas no chão, com vários alimentos, a feira completíssima, as mãos cheias de marmitas, ocupando as duas mãos. E aí ele falou assim: olha, meu irmão, eu vim trazer esses alimentos em nome de Jesus. Jesus falou ao meu coração e disse que era para trazer esses alimentos. Aceite em nome de Jesus. Agora, como eu já saí perto da hora do almoço, e daqui que vocês fizessem o almoço, eu procurei trazer algo pronto, mais marmita para vocês almoçarem. Mas rodei, só encontrei frango assado. Que era justamente o almoço de domingo daquela família: macarrão com frango assado. O verdadeiro profeta é aquele que faz a boa obra. É aquele que está atento à necessidade do outro. É aquele que está alinhado à vontade do Pai. Porque vocês acham que o rapaz ia procurar uma marmita pronta se Deus não tivesse tocado no coração daquele homem para ele levar algo pronto? E tinha exatamente o frango assado, que era a refeição daquela família que almoçava todos os domingos. Deus é o Deus da providência, mas Ele é o Deus dos detalhes. Muitas vezes nós nos questionamos: será que Deus tem ouvido a gente? Será que Deus está atento às minhas orações, às minhas necessidades? E agora que eu estou no fundo do poço, será que Deus vai olhar para mim? Será que Ele vai estender a mão? E aí Ele usa os verdadeiros profetas para que Ele possa sinalizar, dizer assim: eu estou aqui. E aí o pastor contando, que era quando ele era jovenzinho, né, ele dizendo: foi ali que o meu orgulho foi por água abaixo. Foi ali que eu compreendi que eu precisava de ajuda, que os irmãos tinham boa vontade de retribuir aquela gentileza que eu fazia quando eu era mais jovem. Ainda que a minha intenção era mostrar o carro, e eu era novo, era jovem, era imaturo, mas fazia uma boa vontade. E as pessoas queriam retribuir, mas eu disse assim: não precisa, mesmo precisando. E muitas vezes é o que acontece lá fora. Tem pessoas ainda que não passaram pela experiência de conhecer o Cristo, de saber que quando a gente está muito angustiada, a gente pode nos colocar em orações e Deus vai nos ouvir. Porque precisa que um verdadeiro profeta chegue por outros assim: eu vivi essa experiência.
Entrega as tuas aflições a Deus, confia nele, conversa como que a gente conversa com um amigo. E a gente sente uma paz que excede o entendimento. Da gente conseguir compreender que lá fora também tem verdadeiros profetas. Talvez a gente não saiba, talvez nem tenham religião, mas são pessoas prestativas, são pessoas que se importam conosco, são pessoas que estão atentas às nossas necessidades, são pessoas que se colocam à disposição. Às vezes a gente vê na enfermaria, nos hospitais, a gente, menina, eu gostei tanto dessa enfermeira. Tomara que aquele plantão venha logo, que ela seja de novo e pegue essa enfermaria. Porque é atenciosa, a gente diz assim, ai, ela foi aplicar a injeção e ela tem uma mão leve, e a gente vê aquele amor que realmente a pessoa tem aquela profissão pelo amor. É aquela professora que ensina com todo carinho, com todo cuidado, as crianças para lá e para cá, mas tem o dom de ensinar, dizer assim, eu vou ver qual é a dificuldade, eu vou fazer um desenho, eu vou fazer uma dinâmica e leva trabalho para casa para poder ver uma maneira daquele aluno conseguir aquele aprendizado. É um pai, uma mãe, provedor, que muitas vezes renunciam de algumas coisas para você, para poder ofertar para um neto, para um filho, para poder dizer assim, hoje eu vou fazer a comida preferida do meu neto, do meu filho. O verdadeiro profeta é aquele que a gente diz assim, eu posso contar com aquela pessoa. Às vezes não é aquela pessoa que é uma carne nossa, mas na hora de dificuldade, a gente diz, tu acredita que a pessoa que me auxiliou, que me ajudou, nem meu parente é, mas viu que eu estava aperreada, precisando, e a pessoa foi lá e me ajudou. E a pessoa foi lá e estendeu a mão. Os verdadeiros profetas, eles agem sem desinteresse. Não é o toma lá e dá cá. Faz aquilo que está no seu coração. Mas fazer a vontade do Pai é preciso que a gente consiga compreender sobre caridade, sobre amor, sobre escuta. Que às vezes a intuição vem, a gente, hoje não. Às vezes a gente quer ajudar alguém e não sabe como. E tem vergonha de perguntar para não constranger. Aí a outra pessoa que está precisando também tem vergonha de se aproximar. Não, mas se ela pudesse me ajudar, ela tinha se oferecido, né? Se ela não ofereceu, e cada um vai pensando uma forma. Mas quando a gente se coloca à disposição do trabalho, a espiritualidade nos auxilia para que a gente possa ser esse instrumento. Há um ano, acho que ano passado, um ano retrasado, eu conheci um marido, que é músico, e ele tinha uma esposa, ela foi fazer um chá de fralda. Na verdade era aniversário dele, mas ele pediu para levar a fralda, enfim. Eu não fui, mas aí comprei a fralda, e eu disse, não, vou pedir para ele passar aqui no meu trabalho e buscar. Mas aí eu vi pelas fotos que a moça tinha uma criança por volta de 5, 6 anos. E aí eu disse assim, toda vez que a gente tem um recém-nascido, uma mulher grávida, a gente compra as fraldas, um presentinho, um mimozinho, né, um mimo para quem está grávida, um bebezinho. Mas aquela criança que já está ali, talvez não receba um mimo, não sei o quê, mas carece de atenção, né? E aí eu fui correndo nas Americanas, a esposa mais braba, o que é que eu vou dar para essa criança? É só um mimo. Aí comprei umas balas que a gente chama de fine. Ela tem um formato de bananinha, ela tem um formato de dentadura, tem umas coisinhas assim. Aí botei, peguei rapidamente, botei na sacola, comprei a fralda. Quando ele foi buscar, eu liguei, pode vir aqui no meu trabalho, buscar a fralda. E eu trouxe uns bombons, ele pode comer. Eu trouxe uns bombons para ele. Ele vai ficar tão feliz que ele vai querer ir. Dito e feito, lá veio um pirrainha junto com ele na bicicleta. E aí eu dei a fralda para o pai e para a criança. Só seu pai já deixou, viu? Tome aqui para você. Quando ele abre a sacola e ele viu uma dentadura, disse, tia, meu sonho é comer essa dentadura. Eu só vai matar agora, moça. A gente rasgou de qualquer jeito e ele saiu pulando, comendo essas dentadurazinhas. Enfim, passa-se umas meia hora, liga a mãe da criança, chorando, dizendo assim, olha, já fazia algum tempinho
que eu estava comprando algumas fraldas na promoção norte-americana e ele passava e via assim, confeito assim, mãe, a senhora pode comprar hoje dessa dentadura? Ela disse, meu filho, agora não, que eu estou apertada. Mas eu vou e vai dar um jeito para o mês manhã ver. Mas ele não entende a questão de eu para o mês, quando é o para o mês, né? E aí toda vez que tinha oportunidade que ele lembrava, ele perguntava. Essa semana mesmo eu estava pensando assim, poxa, eu preciso juntar pelo menos R$ 10 para comprar essa bala para ele. Então, o sonho dele é comer, não pode ver que ele lembra. E aí eu disse assim, mas eu preciso também economizar. E ficava naquele dilema do que é que não ia deixar de comprar para poder fazer alegria. E através da espiritualidade, né, Deus intui, diz assim, por que não realizar o desejo do coração daquela criança? Porque eu podia ter comprado tanto outro mimo, tanta outra coisa, mas exatamente o desejo da oração sincera daquela criança. Os verdadeiros profetas são aqueles que fazem a vontade do Pai, que seguem os ensinamentos do Cristo, que a gente se coloca à disposição para compreender que aquela pode ser um ato de caridade, ainda que tão pequenininho, que a gente não precisa esperar algo grandioso para fazer pelo outro. Quantas vezes a pessoa faz assim, vamos fazer uma cotinha para a gente cantar um parabéns para fulano. A gente diz, pô, só estou com R$ 5. Ou não, na próxima é fácil. Então vou comprar um presente. Não, depois quando eu tiver dinheiro, eu vou e eu mesmo compro a lembrancinha para aquela pessoa. Mas na verdade, talvez é aquele valor sentimental da gente dizer assim, eu dei o que pude. Foi R$ 1, mas foi aquele R$ 1. Porque às vezes a gente diz assim, foi de bom grado. Vocês já ouviram que a pessoa diz assim, olha, eu recebo isso aqui. Aí não, eu sei, foi de bom grado. Às vezes a pessoa chega numa casa bem simples, também no interior. A pessoa já está com o bucho cheio. A pessoa, não, você tem que provar do meu café. Você tem que provar do meu bolinho que eu fiz agora. A gente sente uma alegria tão grande daquele convite, daquela pessoa dizer assim, poxa, eu fico pensando em você, eu quero que você prove, e a gente vai arranjar um espaçozinho para poder fazer essa alegria e poder experimentar. A mesma coisa é a gente ter esse sentimento da gente poder compartilhar, da gente poder dizer assim, rapaz, é um pouco que eu tenho, mas eu quero ter uma alegria de compartilhar. Na campanha do Quilo acontece isso, muita frequência. As pessoas mais humildes são aquelas pessoas que compreendem que precisam doar, porque sabem que também tem outras pessoas que também precisam daqueles alimentos. E aí quando a gente entra naquelas comunidades, naquelas ruas, já está separadinho ali o alimento. Uma pessoa diz assim, peraí que eu vou catar, mas eu quero. Tem pessoas que às vezes não estão em casa, mas deixam uma sacolinha na grade e diz assim, só essa aqui é da campanha do Quilo, porque tem aquela alegria de poder contribuir. E ainda tem pessoas que dizem assim, mas rapaz, por que a gente vai nessa casa tão humilde? Talvez seria o contrário, a instituição devesse ajudar, mas a gente precisa oportunizar para que aquelas pessoas possam doar, dentro das suas possibilidades. Vai ter momento que a pessoa vai doar uma caixinha de fósforo e está maravilhoso. Vai ter a pessoa que vai dizer assim, rapaz, estava acabando a cuba, vamos receber amanhã? Hoje eu vou dar esse bocadinho, deixa aí que eu vou botar um pegador e tem aqui um punhadinho de cuscuz, que vai render tanto, porque é dado de coração. Então não se preocupe se você estiver fazendo campanha do Quilo e você for em casas muito humildes. Esse trabalho de você permitir que o outro doe faz toda a diferença. Porque quem está doando, por mais simples que seja, por pouquinho que seja, é de bom grado, é de coração. E Deus se alegra com o que a gente dá com alegria. E a gente precisa oportunizar para que aquelas pessoas também possam doar. O verdadeiro profeta é aquele que tem essa consciência. É aquele que se coloca à disposição para ser apenas um instrumento de pegar o alimento dali e levar para a instituição, para que possa ser usado para outra pessoa. É aquela pessoa que leva uma palavra de amor, de consolo,
de apoio. É aquela pessoa que está atenta à necessidade do outro. Já essa pessoa está com muita dificuldade de atravessar a rua. Estavam fazendo nas escolas, deixando um papel solto nas áreas em comum, e os adolescentes passam, vê o papel, vê a garrafinha seca e tipo, nem lê. Aí as câmeras filmam exatamente aquele adolescente que pegou e jogou no lixo. E aí eles são, junta todo mundo, vai, só olha, fulaninho, ele fez uma coisa tão simples, né? E os outras pessoas estão sedentas de serem olhadas. E alguém dizer assim, eu te vi no perto do trabalho, há hoje mais não. Mas uns meses atrás, tinha um rapaz que ele sempre varre aquela rua. O ponto dele é aquele ali. Na hora que eu vou chegando, ele está na rua, mas em pontos diferentes. E aí, bom dia, mas eu dava bom dia quando ele estava perto. Mas aí uma vez ele estava mais perto assim, eu brincando com ele, não vai andar não, viu? Ainda quero casar. Não, de maneira alguma. Aí, bom dia, bom dia. Aí depois ele parou assim e disse, a senhora dá bom dia para mim, né? Não foi para mim. Eu disse, claro que foi, achei só teu eu e tu. É tão bom, né? E tipo assim, e depois eu fiquei pensando assim, ele está ali fazendo aquele serviço. As pessoas passam tão no automático que não percebe que tem ali um trabalhador. Às vezes elas passam por cima do lixo, o bichinho está juntando assim, para depois passar a pá. E alguém que olhou e deu bom dia, brincou, e aquilo chamou a atenção dele. Depois, meu Deus, é uma coisa tão simples, né? Que a pessoa de cumprimentar, de dar um bom dia, de perceber, de cuidar para não atrapalhar o serviço dele. E aí, desde esse dia, ele pode estar lá onde Judas perdeu as botas. E lá, bom dia! E a gente se vê e ele acha que eu estou fazendo favor para ele, quando na verdade eu que estou me sentindo assim, feliz de começar o dia de bom humor, de começar o dia dando um verdadeiro bom dia. Porque às vezes a gente dá no automático, já, bom dia. Mas está ali um trabalhador nesse sol quente, está ali quase imperceptível para a sociedade. Quantas vezes não acontece conosco? Da gente chegar no órgão público, da gente chegar numa instituição, sem conhecer ninguém, às vezes mudou de bairro e chega numa instituição nova, e a gente entra, senta, assiste a palestra, vai embora, e não tem um abençoado que diga assim, seja bem-vindo, com essa carinha diferente. É a primeira vez que você vê, olha, nossa palestra é tal dia, sinta-se à vontade, é um prazer recebê-la. Não é bom a gente ser bem acolhido. Não é bom a gente sentir que alguém viu a gente, que a gente não entrou e saiu sem ser visto. Imagine isso que a gente conhece o espiritismo, viu? E a gente se sente meio chateado porque a gente chegou e ficou. Ou quando alguém não fala com a gente por alguma razão, às vezes a pessoa está tão distraída e não falou. E a gente se sente incomodado. E a gente é espírita. Imagina aquelas pessoas que não são, ou que não creem em Deus, ou que não têm uma relação íntima com o Pai. Como devem se sentir na hora da angústia, do medo, da aflição? Será que ela realmente, eita, Deus existe mesmo? Ou será que elas pensam assim, será que Deus existe? O povo não está me vendo. Então aqui, quanto mais Deus que está no céu, será que Ele me vê? Será que Ele ouve a minha oração? As pessoas têm essa dificuldade de quando não vivem essa experiência com Cristo, de se questionar. Olha, nesse mundão de Deus, será que Deus vai olhar para mim? Vai nada. E aí acontece, feita a história do frango com o macarrão. Deus diz assim, olha, eu estou te ouvindo, não só estou te ouvindo, como tu vai ver que eu sou o Deus do detalhe. E muitas vezes é responsabilidade desses verdadeiros profetas de levar essa mensagem do Cristo Consolador, de levar essa mensagem de caridade, de amor, de perdão, de vivenciar exatamente aquilo que a gente realmente tem no nosso coração. Aí o segundo ponto que eu coloquei, desinteresse material. Pessoas que têm esse desinteresse, elas não exploram a fé.
não buscam lucro, nem poder, nem prestígio. Não fazem comércio das coisas espirituais. É tão difícil esse desinteresse material. Hoje em dia, aquele toma lá, dá cá. Às vezes a pessoa faz um favor para o outro, mas já está pensando assim, olha, no dia que tu precisar, tu sabe, né? Tu vai me ajudar, né? Tu tá vendo que eu estou te ajudando agora, não é assim. Às vezes a pessoa faz um favor para o outro, mas nas voltas que o mundo dá, a pessoa já começa assim, olha, fulano, naquele dia, tu lembra que eu te emprestei R$ 50? Pois agora, mulher, me empresta. Agora quem está precisando foi eu. Não, porque naquele dia tu soube, né? Na hora que tu precisou, eu não te ajudei. Agora te vira, dá teus pulos e arranja para mim como eu estou precisando. Aquele toma lá, dá cá. Por muitas vezes, aquela ajuda, ela precisa ser desinteressada. Mas não é difícil a pessoa dizer assim, me empresta R$ 50. A pessoa diz, meu Deus, será que a pessoa vai devolver mesmo? Será que não vai? E se eu fizer, e se vier falta para mim lá na frente, será que ela também vai dar? E como é que vai ser? Daquelas pessoas que dizem assim, não, eu tenho condições. Se ela pagar, ótimo. Se ela não pagar, também eu tenho minha economia, vai dar tudo certo. Eu vou dar de coração e vou botar na minha mente que eu estou dando. E se ela me devolver, é lucro. Mas se ela me devolver, também não vou pedir, porque eu sei que eu tenho condições e certamente aquela pessoa está precisando daquele dinheiro. Mas esse desinteresse material, esse desafio, esse fazer o bem, é tão difícil. Em São Paulo, tem um projeto que dá almoço para os moradores de rua, para pessoas que são viciadas. E eles têm um mini culto, 20 minutos se fala sobre Jesus, libera as pessoas, elas almoçam e se elas quiserem, elas podem voltar para as ruas. Mas se elas quiserem sair das drogas, saírem dos vícios, deixar de morarem nas ruas, elas sinalizam para aquela equipe e aí eles colocam uma clínica, dão uma maneira que eles possam viver, até se ajustar. Então tem toda a estrutura, tem banheiro, tem alimentação, tem dormitório, tem toda essa estrutura. E aí terminou o culto, liberaram as pessoas para almoçarem. O pastor sentou do lado de um morador de rua. Aí disse, ô pastor, por que é que o senhor dá comida para a gente? Isso, porque vocês precisam almoçar, a gente tem condições, a gente oferece almoço. É nada, o senhor quer levar a gente para a sua igreja. Eu disse, não, por isso que a gente faz aqui o culto. Ele disse, e se eu quiser só almoçar e ir embora? Ah, disse, tudo bem. Ele disse, eu estou com uma pedra aqui. E se eu quiser usar? Pior para você, né? Ele disse, porque o senhor quer ajudar alguém que claramente não quer sair das ruas, não quer transformação. Aí ele disse, se você que está sendo alimentado todos os dias não vê transformação, eu que estou dando alimento todos os dias, eu estou sendo transformado, porque eu olho para vocês e digo, é esse lugar que eu não quero voltar. Porque esse pastor, quando ele era bem jovem, ele era viciado, chegou a morar nas ruas, e através desses mesmos projetos, ele foi, a gente chama de resgatado. Um dia ele disse assim, eu quero sair das ruas, eu não aguento mais essa vida de vícios, eu preciso de ajuda. Então quando ele foi ajudado, ele ficou limpo das drogas, depois ele foi ser pastor, e hoje ele trabalha exatamente nesse resgate aos moradores de rua. Quer dizer, uma equipe vai lá, chama aqueles moradores de rua, convida para eles almoçarem, e ele dá aquela palavra, e depois ele conversa com as pessoas que estão ali. E aí, passado-se o tempo, essa pessoa que disse que estava com a pedra para usar, começou a frequentar, hoje em dia também é pastor. E ele é aquela pessoa que está ali, junto com as pessoas nas ruas. Ele disse, se precisar, eu passo a noite todinha junto com eles, para falar de Jesus e de quanto ele transformou a minha vida. Muitas vezes, a gente é a diferença na vida do outro. Quando a gente se coloca no trabalho voluntário, quando a gente olha com empatia aquelas pessoas que estão necessitadas, quando a gente ora por aquelas pessoas que estão nos presídios, quando a gente claramente pede a Deus que eles se arrependam, que eles paguem por aquelas penas, mas que eles possam ser transformados. Isso é um verdadeiro profeta.
de você poder compreender que aquelas outras pessoas, elas precisam de ajuda. E a gente se ajuda para poder ajudar o outro. O outro ponto eu coloquei humildade verdadeira. Não se colocam como eleitos ou superiores. Não exigem adoração nem obediência cega. A pessoa, às vezes, faz um ato de bondade tão grande que, às vezes, a gente fica na dúvida se aquela pessoa tem um coração nobre mesmo, de querer ajudar, ou se ela quer só ostentar, dizer assim, olha, gente, não é por nada não, mas eu doei por 100 cestas básicas. Ó, vou mandar a foto aqui. E aí a pessoa começa a se questionar sobre boas ações. Antigamente, mas bem antigamente mesmo, uns 30 anos ou mais, tinha um programa no quadro de Silvio Santos, chamado Em Nome do Amor. Esse programa ele usava como homenagem, como a gratidão, como alguém que queria pedir alguém em namoro, tinha essas questões. E aí foi um irmão homenageado. E o coitado vai para o programa sem saber por que foi. E quem mandou a carta pedindo para homenagear era gratidão e perdão que ela queria, era a irmã. Quando chega o irmão Silvio Santos para entrevistar, ele pergunta assim, você está aqui por quê? Ele disse, não faço a menor ideia. Aí Silvio Santos brinca assim, e será que tem alguém interessado em você? Ele diz, isso não, Silvio, eu sou casado, pai de família. Não pode ser isso. E aí passa um PT, é a irmã. Ela disse que quando ela era pequena, morava em cidade pequena, ela tinha por volta de uns 12 anos. Ela tinha outros irmãos, mas os irmãos assim de 4, 5 anos, de maneira que dava uma certa horinha, ela levava para a pracinha, as crianças ficavam brincando na pracinha, ela sentada naquele banco de praça, e tinha um paquerinha. E conversava, vai conversar, tem as crianças brincavam e estava tudo certo. Até que a mãe engravida desse rapaz. Só que ela pensa assim, poxa, eu vou ficar com recém-nascido, não vou poder ir para a pracinha, não vou ver o meu paquera e vai tirar toda essa fase minha da adolescência, que eu podia estar na pracinha e vou para dentro de casa. Então ela disse que desde o primeiro momento, quando soube que a mãe estava grávida, e ela disse, se fosse no dia de hoje, ela ia dizer que estava com ranço do irmão. Ela ficou extremamente triste pela vida daquele irmão. E ela cuidava dele pela obrigação, mas não pelo sentimento do cuidado. E aí eles foram crescendo. Ele percebia que ela tratava bem os irmãos e aí ele tratava pela obrigação. Mas ele não entendia, porque era desde criança que ela tinha esse comportamento. Quando eles ficaram adultos, ela disse que várias vezes ele chamava assim, como for Natal, em vez de fazer na casa da nossa mãe, vamos fazer na minha casa, para a gente se confraternizar. Na ideia dele, ele queria aproveitar essa oportunidade para conversar, para saber se ele tinha feito alguma coisa, por que ele tratava. Ele pensava até que ele fosse adotivo. E justificar, ele pensava várias coisas, mas ela ou vai na casa da nossa mãe, ou na sua casa eu não vou. E era assim esse comportamento, até que ela ficou doente. Ela precisava de um transplante de rim. Lembra que eu disse que faz mais de 30 anos? Se hoje em dia é uma cirurgia que tem seus riscos, vocês imaginam há mais de 30 anos atrás. E aí o médico disse que pela gravidade precisava fazer uma cirurgia com urgência. E aí os familiares começaram a se colocar à disposição para fazer o teste para ver se era compatível. Quem era o compatível da história? Só que, quando eles foram fazer o teste, os pais já eram falecidos, ela disse assim, fulano, que é o irmão mais novo, precisa não. Eu não gosto dele, ele também não gosta de mim, não precisa não. Eu quero só o que os outros irmãos façam. Porque a mulher desse irmão mais novo, ela tinha dito assim, se você inventar de fazer, der certo, eu me separo de você, se você for fazer esse transtorno, porque ela não gosta de você, ela não merece esse sacrifício não. E aí quando foi ver, né, o único compatível, ele disse, parecia que os outros eram adotivos, o único compatível era eu topo. Só que como ela disse que não queria, nem que ele fizesse o teste, então fez as escondidas.
Eles estavam no mesmo hospital, em enfermarias diferentes. Ela na enfermaria lá, os irmãos iam visitar, menos o outro, né? Porque o coitado estava também em outra enfermaria. Aí ela dizia assim, cadê aquele gato do meu irmão? Nem para aparecer na porta, para saber se a cirurgia deu certo. Nem para saber se eu estou viva, esse irmão das caras. O coitado lá na outra enfermaria. E os irmãos ficaram muito chateados, porque ela falava isso, mas o outro tinha uma nobreza de coração que estava lá em outra enfermaria. Quando os dois se recuperaram, que voltaram para casa, que as coisas deram certo, aí o irmão do meio não aguentou, não. Senhora, sabe quem foi o doador do teu rim? A doação é anônima, deve ser alguém que tivesse morrido, alguma coisa assim. Ele disse, não, foi nosso irmão mais novo, que doou o rim. Ela disse que aquilo aí caiu assim, de um jeito para ela. Ela disse, com certeza, se fosse ao contrário, eu não teria essa nobreza de coração. E ela disse que ficou processando por vários dias, pensando uma forma de agradecer esse irmão por algo que dificilmente você encontraria alguém tão disposto a ajudar. E aí os dois no palco de Silvio Santos, né, sentados no sofá, e ela disse assim, hoje eu mandei uma carta para o programa, eu quero pedir perdão. Perdão por ter lhe tratado mal, perdão pelo que eu fiz com você, perdão por esses anos todinhos, você sempre quis que a gente conversasse, se tivesse oportunidade, isso nunca aconteceu. E o dono meu, muito obrigada. E agradeceu a ele, e aí Silvio Santos pergunta, e aí, tua mulher se separou? Eu disse, não, Silvia, aquele era só charminho, eu sou um bom filho, sou um bom irmão, eu sou um bom pai, ela não ia se separar de mim não, mas passei os perrengues. E aí o programa proporcionou para que essa família pudesse se reencontrar, fosse um hotel, conversasse. Mas fica esse aprendizado. Talvez, se a cirurgia não tivesse dado certo, ela ia falecer sem saber quem foi que deu o rim para que ela pudesse ter uma qualidade de vida melhor. Quantas oportunidades nós temos desse exercício de perdão, de caridade, de amor, de se colocar à disposição do outro. A generosidade desse irmão. Aí perguntou a ele se ele perdoava a irmã, e ele disse assim, eu não tenho do que perdoar, porque do jeito dela, mas ela me criou. Eu não entendia o porquê que ela me tratava dessa forma. Só hoje eu soube que era porque ela perdeu a adolescência dela, mas ela nunca me contou. E eu pensava, será que eu sou adotivo? Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu sou filho dela e ela não? Ele pensava mil coisas e nunca teve essa oportunidade de juntar. Mas a consciência tranquila, dizia assim, eu fiz o que meus pais gostariam que eu fizesse. Com essa educação que eu tive, com esse amor que eu tive, com esse valor que eu tive, coloquei meu casamento em xeque, mas é a minha essência, são os meus valores, e valores são inegociáveis. Muitas vezes a gente não tem ainda o discernimento de fazer algo pelo outro de uma forma tão grandiosa. Então comece pequenininho, comece com aquela gentileza que não vai tirar do bolso, que não vai ser um sacrifício para a gente fazer, mas precisa a gente dar esse pontapé inicial. E o último tópico que eu coloquei, os caracteres do verdadeiro espírita produzem bons frutos. O critério principal é ensinado por Jesus. Reconhece-se a árvore pelo fruto, ou seja, suas obras e efeitos morais confirmam a sua autenticidade. Quantas vezes a gente diz assim, a gente sabe se conhece uma árvore pelos frutos. Como é que a gente conhece que a pessoa é de bem, que a pessoa é prestativa, quando a pessoa é verdadeira? Não pelas ações ou pelo que ela fala. Pois é. Se a gente fosse tomar uma vitamina hoje, agora, só com os sentimentos que a gente teve durante o dia. Se a gente se estressou, mal nutrido. Se a gente fez uma caridade, a gente está bem nutrido. Se a gente foi paciente, a gente está bem nutrido. Se botasse num copo esses sentimentos, hoje, quando a gente tomasse a vitamina, a gente estaria bem nutrido ou mal nutrido?
Será que a gente não se estressou hoje com isso, com o colega de trabalho, no trânsito? Será que a gente não se aborreceu? Será que a gente não colocou os nossos pensamentos dizendo assim, tomara que ela caia também, tomara que o mal que ela fez, ela faça também? Ou aqueles pensamentos, a árvore, nós somos frutos. E que frutos nós temos dado? Amor, paciência, domínio próprio, bondade. São esses sentimentos, as nossas ações, refletidas das nossas ações, que mostram nossos frutos. Não adianta a gente só falar se o nosso sentimento, se a nossa ação não reflete aquilo que a gente fala. O que é tão difícil, né? Quantas vezes a gente sabe que precisa fazer a caridade, que precisa desapegar, que a gente precisa fazer o bem, que a gente precisa perdoar, mas a gente hoje não. Depois, quando eu encontrar fulana, a gente para a conversa. Quem sabe eu perdoo, mas a gente esquece que a vida é um sopro. Talvez possa acontecer a gente não ter aquela mesma oportunidade. Os frutos, todas as habilidades já existem dentro de nós, para a gente exercer, para que a gente possa dar bons frutos, para a gente não ser só folhagens, só palavras bonitas, só dizer assim, eu vou te ajudar, não se preocupe não, conte comigo. Aí na hora que a pessoa diz assim, não vai me ajudar, puxa, depois eu ajudo. Mais na frente a gente pensa nisso. Os verdadeiros profetas são aqueles que realmente estão de boa vontade, que estão seguindo os ensinamentos do Cristo. Ainda que em vários momentos a gente titubeia, a gente erra em algumas coisas, mas esse exercício é que nos caminha para o progresso. São essas oportunidades que a gente encontra na nossa vida que faz a gente refletir sobre quem somos. Ao ponto de quando, logo no começo, que eu dei 5 segundos para vocês dizerem às pessoas, 3 pessoas que vocês mais amam, quando vocês começarem a exercitar, vocês vão dizer, gente, eu vou estar nesse top 3, porque eu batalho, porque eu sou uma pessoa de bem, porque eu me amo e a partir para poder amar. Eu me cuido para poder cuidar. Eu transbordo aquilo que tem de melhor no meu coração. O apóstolo Paulo ele dizia que eu sou um vaso onde tem depositado o Evangelho. Se a gente fosse um vaso e ele transbordasse, o que hoje ele transbordaria? Primeiro a gente se enche de amor, de paciência, de tolerância, de bondade, para que a gente possa perdoar o outro, para que a gente possa compreender a impaciência do outro. Que a gente diz assim, eu já fui assim, eu sei que é difícil, talvez ela não tenha tido um bom dia, sei que isso acontece, às vezes a gente não está bem, ao invés da gente só dizer assim, que fulano é muito mal amado. Ou será que a gente pode dizer assim, será que tem algo que eu posso fazer para ajudar? Será que a impaciência dessa pessoa, será que tem algo que eu possa fazer por aquela pessoa? Será que quando eu for fazer o meu evangelho lá, eu posso colocar o meu colega de trabalho para que ele possa amanhã ter um bom dia, para que ele possa compartilhar, caso ele queira, sobre aquele que está passando? Será que tem algo que eu possa contribuir? Que nós possamos vivenciar como os verdadeiros profetas, compreendendo nossos erros, as nossas falhas, mas sabemos que Deus é misericordioso, que Ele está conosco, que Ele é a força motriz que nos impulsiona para o exercício do bem. Que muitas vezes nessa caminhada há momentos difíceis, de incompreensão, de a gente ser desafiado ao exercício de perdão, ao julgamento se a gente vai ajudar ou não, será que a pessoa precisa ou não precisa, mas compreender como faria Jesus. Será que ele ia dizer assim, não, para você não, você já recebe o benefício. Para você não, você está grávida não, já tem um bocado de filho e já tem Bolsa Família. Ou a gente diz assim, mas essa criança é tão inocente. E eu tenho condições de doar um pacote de fralda, de doar minha atenção, meu tempo, de esclarecer essa mãezinha para que ela possa melhorar daqui para frente. Nós possamos vivenciar como verdadeiros espíritos, como verdadeiros cristãos, como verdadeiros profetas, nessa caminhada que é desafiadora, mas Deus está conosco, ontem, hoje, para todo sempre.
Que assim seja. Tá, muito obrigada pelas palavras de hoje. Recadinhos rápidos. Sábado tem evangelização. Começa de 8h30. Eu vou deixar aqui para fazer a prece. Não. Você já pode fazer aí, depois eu só ligo. Sábado começa a evangelização de 8h30. Domingo tem campanha do quilo. A partir das 8 horas estaremos aqui. Quem quiser participar, todos são bem-vindos. O passe é individual. Mantenham-se em silêncio, por gentileza. E quarta-feira eu encontro vocês aqui novamente. Eu acredito que seja isso. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por estarmos diante da Tua presença. Obrigado, Senhor, por a oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um aprendizado. Que nós possamos, Senhor, a cada dia nos sentirmos motivados ao Teu exercício de amor, de misericórdia, de perdão. Que nós possamos, Senhor, estar com Teus ensinamentos no nosso coração, nas nossas ações. Que o nosso próximo, Senhor, seja derramado pela nossa paciência, pela nossa bondade. Que a cada dia, Senhor, nós possamos vivenciar como verdadeiros profetas. E pedimos ao Pai a Tua santa paz, o retorno para os nossos lares, e nós possamos voltar na Tua santa e bendita paz. E assim, ó Deus, eu passo a palavra para a dirigente dessa noite, para que ela possa encerrar. Amém.